Atualmente, cerca de 600 mil brasileiros investem no mercado de ações e o número de operações pela internet tem crescido ano a ano. No programa de hoje, vamos aprender como investir nesse mercado, por meio de fundos, clubes de investimentos ou individualmente, se você preferir assim. É um mercado muito interessante. Ele possibilita para o pequeno investidor oportunidades de participar do crescimento das empresas, do ganho dessas empresas. Vamos ver o passo a passo para abrir uma conta em uma corretora e investir em ações. Muitas corretoras, inclusive, oferecem programas de educação financeira voltado ao investimento em bolsa de valores. Fique com a gente, o Educação Financeira começa agora. É muito provável que você já tenha sido convidado por alguém para ser sócio de um negócio ou tenha conhecidos que passaram por uma experiência assim. Pensando de um jeito bem objetivo, investir em ações é se tornar sócio de uma empresa. Vamos entender por quê. André é sócio desse bar em São Paulo há 9 anos. É aqui que ele tem investido boa parte do dinheiro e também muito do trabalho dele. A rotina é exaustiva. André chega a se dedicar até 10 horas diariamente. Se precisar trabalhar atrás do balcão do bar, eu vou. Se precisar, de repente, tocar alguma coisa, eu vou também. Se precisar servir uma mesa, eu sirvo também com a bandeja, não tem problema. E com relação à empresa, você tem que ficar de olho. Claro que tem pessoas que cuidam de diversas áreas, eu tenho um gerente administrativo, eu tenho um gerente que cuida do operacional comigo à noite, mas você tem que estar sempre essas pessoas te assessoram e você assessora elas de volta. Quando uma pessoa investe em ações, o seu papel de sócio é muito mais simples. Acionistas entram no negócio como investidores, ou seja, com capital, que é usado para o desenvolvimento da própria empresa. Se tiver sucesso, a empresa se valoriza, assim como as ações dos investidores. O contrário também pode acontecer, empresas e ações desvalorizarem. A grande fatia do seu ganho, na verdade, vem conforme o sucesso da casa. Quanto maior o sucesso da casa, maior o seu ganho no fim do mês. Um outro exemplo é assim, eu vou no supermercado, aí eu tenho a minha cesta de consumo. Aqueles produtos que eu acredito que tenham qualidade, que eu curto comprar para colocar na minha casa, é uma empresa listada em bolsa que os fabrica. Se tem um monte de gente comprando aquele produto, significa o quê? Que essa empresa está vendendo bem, obviamente ela vai ter o quê? Vai ter lucro ao longo do tempo. Então, uma coisa que é fácil é imaginar que a bolsa está mais próxima de você do que você imagina. Por quê? Porque as empresas produzem bens e serviços que você consome, que estão na tua cesta, que estão dentro da tua casa. Se você consome esses produtos, por que você não pode ficar sócio dessa empresa? Então, acho que é por aí que a gente tem que imaginar. A Bolsa cria um ambiente regulado, fiscalizado, onde as empresas oferecem as suas ações, os seus valores imobiliários para captar recursos, dando assim a oportunidade do investidor, usando esse mesmo ambiente, adquirir essas ações, comprar esses valores para investir os seus recursos de uma forma adequada. Portanto, a Bolsa ela contribui para o desenvolvimento econômico do país ao ligar famílias poupadoras, que precisam obter rentabilidade em relação à sua poupança e empresas que precisam de recursos para crescer. Portanto, quem investe em Bolsa está contribuindo para o desenvolvimento econômico do país e esse é o papel que a Bolsa desempenha dentro da vida econômica do nosso país. É muito comum imaginar que investir em ações é algo para pessoas de perfil arrojado ou só para quem entende muito de economia. Não é bem assim. Não há pré-requisitos para que o investidor avalie o seu potencial ao decidir por esse mercado. Investimento em ações não é o tipo de investimento para quem quer trocar de carro daqui a 6 meses ou no final de um ano. Tá? Além disso, você deve ter como premissa que a ação é renda variável, portanto as cotações sobem, as cotações descem. É muito normal você ver em um dia ter um ganho de 5%, para no dia seguinte ter uma perda de 5%, mas no final do período o que é importante é que a empresa cresça, suas ações valorizem, ela distribua dividendos e aí sim você ganhar mais do que a média de mercado. Investir em ações não é o mesmo que investir em caderneta de poupança. Não é deixar o dinheiro lá e esquecer e depois ir buscar o dinheiro quando você precisa com a certeza que você tem um pouquinho a mais. Tá?
Para investimento em ações, você necessita acompanhar, no mínimo, a vida da sua empresa e os fatores que cercam a sua empresa, que podem interferir positivamente ou negativamente. Os investimentos em ações podem ser feitos de diversas maneiras. As mais comuns são por meio de fundos, clubes de investimento ou individualmente. Um fundo de investimento é um investimento coletivo, ou seja, diversos investidores participam dele por meio da compra de cotas. Os fundos são administrados por uma instituição financeira que gerencia a carteira de investimentos do fundo e, para isso, cobra algumas taxas. O que existe de particular nos fundos de investimento em ações é que eles devem investir no mínimo 85% dos seus recursos em ações negociadas na Bolsa de Valores. Os investidores, muitas vezes, não se sentem confortáveis de comprar ações diretamente porque têm algum receio, conhece pouco esse mercado. Às vezes também porque tem uma parte da poupança que é pequena para investir em renda variável. Nesse momento, o produto que pode atender corretamente o investidor são os fundos de investimento em ações. São investimentos coletivos, onde o administrador do fundo, que pode ser uma instituição financeira do tipo banco, do tipo corretora, pode oferecer ao cliente uma carteira já diversificada. Nos últimos 2 anos, qual desses grupos mais cresceu em número de investidores no mercado de ações? Alternativa A, os jovens entre 20 e 30 anos. B, os idosos acima de 66 anos. Ou C, pessoas com idade entre 35 e 50 anos. A resposta você conhece depois do intervalo. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre os investimentos em ações. Agora vamos saber mais sobre os clubes de investimentos e o investimento individual. Antes, vamos à resposta do teste de bolso. E a pergunta é a seguinte: qual desses grupos mais cresceu em número de investidores no mercado de ações? Alternativa A, os jovens entre 20 e 30 anos. B, os idosos acima de 66 anos. Ou C, pessoas com idade entre 35 e 50 anos. A resposta certa está na letra B, os idosos acima de 66 anos. De abril de 2009 a abril de 2011, o número de investidores dessa faixa etária cresceu 37%, seguido pelas pessoas dos 56 a 65 anos e dos 45 aos 55 anos. Ou seja, a pesquisa deixa claro que investir em ações está muito longe de ser algo que atrai somente os jovens. Há mais de 7 anos, o estudante de Direito Murilo se interessa pelo mercado de ações. Para ele, participar de um clube de investimentos é uma boa maneira de diversificar o portfólio. O clube, ele te dá um aprendizado que é realmente trocar informações com outros investidores, que às vezes têm um pouco mais de experiência do que você e que realmente já estão nesse mercado há um pouco mais de tempo. Embora os clubes de investimento também sejam uma forma de investimento coletivo com a participação por meio de cotas, eles são diferentes dos fundos. Os clubes são menores e mais flexíveis e devem ser formados por pessoas que se conhecem e têm um objetivo de investimento em comum. O limite mínimo que a carteira do clube precisa ter em ações é de 51%. Os clubes devem ter um administrador, representantes e reuniões onde os cotistas decidem a política de investimentos. Hoje, no Brasil, há cerca de 3.000 clubes com pouco mais de 130 mil cotistas e patrimônio de aproximadamente 11 bilhões de reais. O clube de investimento ele é muito bom para o investidor iniciante. Para aquele investidor que quer participar de reuniões, participar de discussões e ter ingerência naquilo que o clube vai fazer, que ativos comprar, que ativos vender. São muitas pessoas buscando muitas informações, é melhor do que só você ou só eu buscando informações do mercado financeiro. A gente tem só 2 olhos, a gente não vai conseguir ver todas as informações que estão se passando. Os investidores individuais preferem decidir diretamente pela compra das ações de sua carteira.
Investir individualmente, ter a carteira própria, não necessariamente significa investir sozinho, ou seja, você está num bote no meio do mar com um remo, né? Na verdade, a sua corretora tem a obrigação de te municiar de informações. O segredo aqui para evitar grandes riscos é vir pouco a pouco, né? Com pequenas quantias ao longo do tempo. Tendo a visão de longo prazo e investindo pequenas quantias, você vai diminuir muito os riscos. O primeiro passo para investir diretamente em ações é abrir uma conta em uma corretora, que vai intermediar as operações do investidor na Bolsa de Valores, enviando as ordens de compra e venda. As ações compradas pelo investidor ficam guardadas em uma conta aberta pela corretora em nome dele, chamada conta de custódia. Essa conta é semelhante a uma conta corrente, mas em vez de guardar dinheiro, guarda ações. Além disso, a conta de custódia sempre é replicada no departamento de custódia da BMF Bovespa. Existem corretoras para todos os tipos de investidores. Existem corretoras mais voltadas a varejo, existem corretoras mais voltadas a grandes investidores, existem corretoras mais voltadas a derivativos, por exemplo. Dentro dessa corretora, né, verificar se o atendimento é aquele que você esperava que fosse, etc. O que você não pode colocar nessa cesta de avaliação é o desempenho dos seus papéis, porque isso independe da corretora, né? Comprar empresa XPTO 4 na corretora A, B ou C, dá na mesma, né? Os serviços da corretora, a forma como ela te atende, a forma como ela apresenta informações, isso é que vai fazer grande diferença. Fique atento na hora de escolher a corretora. O site da BMF Bovespa oferece uma lista das corretoras que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Vale a pena dar uma conferida. O site oferece também um sistema de busca, onde os investidores podem escolher as opções mais adequadas, conforme o seu perfil e objetivo. Feita a escolha, o investidor vai assinar um contrato de prestação de serviços com a corretora, preenchendo um cadastro muito parecido com o de abertura de conta corrente em bancos, com informações pessoais sobre sua renda e dados bancários, além de algumas perguntas que ajudam a corretora a entender o perfil do investidor. Por fim, será necessário entregar à corretora uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência. No programa de hoje mostramos as principais modalidades de investimentos em ações e vimos em detalhes como se abre uma conta em uma corretora. Nos próximos programas continuamos a falar desse assunto e vamos mostrar como fazer a escolha de empresas para a compra de ações e como usar o site da corretora que permite operações pela internet, pelo sistema Home Broker. Sempre que quiser, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.